dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Que massa poder estar com vocês em mais um dia aqui, em mais um dia de live, trocando, acrescentando, aprendendo com vocês. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Os que estão chegando agora, os que vão chegar, os que vão assistir essa versão gravada. É muito, muito, muito legal para mim, muito importante para mim estar trocando tudo isso que eu estudo tanto e que eu aprendo tanto com cada um e cada uma de vocês. Esses conteúdos que eu estou fazendo são para vocês que estão alinhados em sincronia com os temas que eu estou compartilhando e que eu venho trabalhando aqui. A gente já está aqui há uma semana. Bom dia, querida Priscila. A gente já está aqui há uma semana, né, Priscila? Diariamente com os conteúdos para colaborar com a vida de vocês. Bom dia, Patrícia. Se acomode também, se chegue, sejam bem-vindas. Bom dia a todas e todos que estão chegando aí. Tá sendo massa, tá sendo muito especial essa jornada aqui com vocês. Bom dia, Babs, maravilhosa. É bom que o grupinho está chegando, está se reunindo, está se acomodando. E sabe um negócio muito especial que eu acho dessa troca da gente? Porque a gente está começando a construir esse grupinho aqui, onde a gente vai se reconhecendo e mesmo que online a gente acaba sendo essa rede de apoio, né? Onde a gente vai se fortalecendo umas às outras, uma fortalecendo a vida, o sonho das outras. Eu acho isso muito importante. É como eu disse para vocês, estejam com pessoas que inspiram vocês e aí a gente juntas aqui nessa energia, nessa sincronia, nessa vontade de fazer acontecer, de aprender, de fazer aprender com amor. A gente juntas aqui tá sendo massa. Patrícia colocou aqui, bom dia, alegria, sextou, adoro, amo os seus conteúdos, aprendendo muito com você. Gratidão, querida, aprendendo muito com vocês também, viu? Vocês não imaginam, e até eu vou falar um pouco sobre isso com vocês hoje, o quanto tá sendo uma grande aula fazer live com vocês todos os dias. É a primeira vez nessas épocas do meu trabalho todo que eu faço lives diariamente. Eu geralmente faço lives fazia periodicamente, né, 2 vezes por semana, ou alguma vez por semana, ou uma vez por semana. E escolher fazer diariamente está sendo uma grande lição. Ó, Babs, linda. Bom dia, grupo. É massa, é massa. É massa que quando a gente estiver lá na 100ª live, aí vocês vão dizer, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Vão ter as carteirinhas de VIPs que estavam aqui nesse comecinho, nessa primeira semana do ano. E aí, primeira sexta-feira do ano, né? Como Patrícia falou, sextou. E aí eu separei um tema para falar com vocês que é complementar a todos os temas que a gente está trabalhando aqui essa semana. Por sinal, eu queria agradecer tanto a vocês que estão generosamente doando o tempo de vocês e compartilhando aqui comigo. Queria agradecer pela conversa que a gente tem depois daqui. Queria agradecer também pelas pessoas que estão assistindo depois, mas que estão também nessa generosidade do tempo, assistindo, aprendendo com o conteúdo aqui. Tá sendo maravilhoso. Essa semana eu separei, como eu já disse para vocês, para a gente olhar esses conteúdos base que são tão importantes para a gente poder entrar nos conteúdos que vão adentrar nas próximas semanas um pouco mais assentadas, um pouco mais enraizadas nas coisas que são importantes para a gente. Nem que esse enraizamento e essa consciência da gente seja só mais um pouquinho. É uma coisa que a gente vai falar hoje também. Cada uma está em uma fase, cada uma está em uma possibilidade de realizar algumas coisas na sua vida. Tem gente que está passando por um momento de vida que só um passinho já é um grande passo. Tem gente que pode dar passos maiores. Então, adequado à sua realidade, você veja aí como é que você pode avaliar tudo isso que a gente vem conversando, pensar sobre isso, tudo isso que a gente vem conversando com muita consciência, com muito amor também, para você ver como é que você pode construir esse caminho para você, respeitando você e adequando a sua realidade, mas construindo, né? Mais evoluindo, mais criando essa consciência. Então, tá sendo massa
estar aqui com vocês e construir essa trajetória, né? Essa costura que a gente vem fazendo. Eu selecionei os temas essa semana justamente porque um complementa o outro. O primeiro, deixa eu só aqui, minha gente, colocar no modo avião, que eu sempre esqueço, só pra não ficar chegando coisa pra mim, tá? E não ligarem e cair a live. Segura aí. Voltei. Chegou? Vocês estão aí? Estão aí? Tá tudo certinho? Ah, e vocês estão me escutando bem? Eu nem perguntei pra vocês, né? Sempre lembro de aumentar o volume aqui depois. Pronto, voltando aqui pra... Acredito que já se estabilizou, né? Que tá tudo certinho. Qualquer coisa, vocês me falam. E aí, só recapitulando os assuntos que a gente passou por essa semana pra a gente relembrar como são importantes cada assunto. Massa, Babs, maravilhosa, obrigada. E aí, só pra gente recapitular os assuntos, né? Segunda-feira foi uma grande retrospectiva do meu 2022 e como aprendi coisas importantes e eu trouxe aqui pra vocês essas coisas importantes desses aprendizados. Então, foi uma salada de assuntos diversos, mas sempre no desenvolvimento pessoal e nessa consciência da gente, pra gente dar esse passinho, começar a dar esse passinho. Na terça-feira a gente falou sobre propósito, porque a gente precisa começar a pensar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, por que a gente faz as escolhas que a gente faz e se explicar e se contar para que isso colabore com a nossa energia diante da escolha que a gente faz e dos comprometimentos que a gente resolve colocar para a vida da gente. Por sinal, é o tema de hoje, já eu vou até colocar aí nos comentários. Depois do propósito, a gente falou sobre a roda da vida, sobre a organização, como é que a gente consegue pensar, começa a construir, junto com esse sistema da roda da vida, esse planejamento de vida, esse planejamento do nosso ano e, consequentemente, da nossa vida, das coisas que a gente quer para esse ano, avaliando, sempre olhando, dando notas, se perguntando o que é que tá bom, vendo o que é que não tá bom. Então a gente passou pela roda da vida. Depois da roda da vida, ontem, a gente viu sobre reconexão com a essência, para ver como é que a gente pode construir, e eu dei algumas tarefinhas aqui para vocês, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos quem tá chegando agora. E aí, essa tarefinha, que até passei tarefinha para vocês, pra gente poder se comprometer e adentrar naquela roda da vida com mais consciência. A gente também precisa entender as coisas que a gente precisa voltar a se conectar ou começar a se conectar, que fazem sentido para nossa alma, que fazem sentido para o nosso coração, para a nossa vida. E às vezes a gente esquece isso, né? Às vezes a gente se perde no meio do caminho. Então, a live de ontem foi justamente para a gente ver como é esse caminho de retorno, de reconexão com a nossa essência e como a gente pode fazer isso de forma prática, não é só ficar no mental de, meu Deus, como é que eu posso voltar para mim? Então a gente viu alguns exercícios também sobre isso, para ver como é que a gente faz essa jornada. Eu achei uma delícia falar com vocês ontem sobre esse conteúdo, reverberou tanto aqui na live, tanto depois da live, pessoas vieram falar comigo sobre o conteúdo. Então assim, é um conteúdo que, como a gente viu ontem, muda vidas e é sempre uma delícia. Então, o conteúdo que eu escolhi hoje, que eu até vou escrever aqui, que é comprometimento consigo, comprometimento com você mesma. Deixa eu colocar aqui, comprometimento consigo. Por que que eu escolhi esse tema? Apesar de já ter até introduzido um pouco sobre ele essa semana. Eu acredito que na segunda-feira eu falei bastante dele, de comprometimento. Deixa eu me ajeitar. Eu falei bastante de comprometimento, porque foi algo que foi muito importante para a minha vida, me conectar com essa palavra, me conectar com esse conceito. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E por que que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais? A Patrícia falou aqui, eu vi a live de ontem gravada, amei, reverberou muito, obrigada, linda. Que massa, gratidão mesmo pela generosidade desse teu tempo de estar aí optando e escolhendo me escutar e aprender comigo. Sim, voltando. E aí, por que que eu escolhi finalizar com comprometimento? Porque a gente veio a semana toda aprendendo. A gente veio aprendendo, a gente começou a dar passinhos
passinhos novos de consciência. A gente veio ou aprendendo coisas novas ou relembrando coisas que são importantes pra gente, que a gente precisava escutar, precisava se reconectar novamente. A gente veio dando esses passinhos na consciência, né? Expandindo, abrindo a consciência, começando um novo aprendizado. Só que a gente precisa não só absorver, a gente precisa não deixar os conteúdos passarem, né? Eu escrevi até aqui. Porque a gente passa por conteúdos, mas é importante não deixar esses conteúdos passarem. A gente aprende, eu tenho uma característica de ser estudiosa, uma característica de gostar desse processo de evolução, de gostar de aprender. Faz parte de um dos meus hobbies, mas foi e continua sendo um exercício muito grande colocar em prática, colocar isso para dentro e me comprometer em absorver esse conteúdo e colocar em prática na minha vida. Sempre foi um exercício constante, sempre foi um desafio, um aprendizado e o comprometimento, como eu já disse para vocês, e outras coisinhas que eu vou falar ainda hoje, me ajudaram bastante a conseguir colocar esses conteúdos que a gente vai aprendendo em prática. Então eu escolhi falar dele nessa última live da semana, para que a gente comece a olhar como é que mesmo a maneira de cada uma, na realidade de vida de cada uma, no tempo de cada uma, no momento de cada uma, vocês consigam perceber com o que vocês conseguem se comprometer. Ou vocês já estarem aqui diariamente na live já é um comprometimento muito bonito. Então, parabéns por essa dedicação de vocês estarem com essa abertura do aprendizado. Vai, Babs, tá certo, tá bom. Fica à vontade, você é sempre bem-vinda e no seu tempo você assiste direitinho, tá bom? Bom trabalho. E aí, esse já é um comprometimento bonito de que vocês estão na jornada de vocês, de se disporem a estar escutando, a estar aprendendo, a estar se questionando, a estarem refletindo sobre as coisas que a gente vem conversando por aqui. Mas é importante a gente pensar na ação, no movimento e como é que a gente consegue se comprometer com a gente. E eu até coloquei que o tema, além de se comprometer consigo, eu fiz um questionamento, né, para dar uma catucada na gente, que é: você consegue se comprometer consigo como você se compromete com outras pessoas? Ele dá uma catucada, né? Vou repetir. Você consegue se comprometer consigo como você se compromete com outras pessoas? E aí eu vou contar para vocês como é que veio esses insights para mim, essa pergunta para mim, como é que isso me catucou. Por quê? Eu sempre tive esse perfil, acredito que por ser do meio da criatividade também, por ser multipotencial, por gostar e por fazer muitas coisas também, eu sempre tive essa dificuldade de manter uma consistência e de manter um comprometimento e de manter disciplinas em coisas que eu achava importante para a minha vida. Eu tinha consciência de que as coisas eram importantes, eu já via em um processo profundo de aprendizado sobre a consciência de que essas coisas eram importantes, mas eu não conseguia manter de forma consistente na minha vida, sabe? Como eu disse para vocês, na minha vida era aquele velho efeito sanfona, onde eu realizava e dava passos para trás. Eu realizava e dava passos para trás. Como tudo que eu ensino aqui é um reflexo da minha vivência, né? Eu preciso viver aquilo, amadurecer aquilo para, com propriedade, compartilhar com vocês, para falar do meu ponto de vista. E também foram experiências que meus alunos passam, têm uma certa facilidade de viver isso também, porque como a maioria dos meus alunos e alunas são do empreendedorismo, muitos do empreendedorismo criativo ou do empreendedorismo holístico, são ou terapeutas ou pessoas que trabalham com coisas criativas ou com aprendizados, é um padrão comum a gente ter esse jeito, porque eu já expliquei para vocês, né, que a gente que gosta de construir tudo com humanização, tudo com cuidado, tudo com autocuidado, a gente fica com esse cuidado que às vezes é um cuidado em excesso que até atrapalha a gente de colocar as coisas no mundo, de executar as coisas. A gente fica muito no mental. Às vezes a gente
quer fazer com tanto cuidado, com tanta responsabilidade por nós e pelo outro, que às vezes a gente, empreendedoras, nós empreendedoras principalmente, a gente não coloca os nossos sonhos para rodarem, os nossos sonhos não coloca eles para acontecerem, porque a gente fica nisso pensando, mas e se eu melhorar? E se eu fizer assim? E se eu me melhorar? E se eu melhorar? E aí fica nisso que acaba virando um limbo, né? E a gente fica entrando nesse ciclo que é muito preocupante quando esse ciclo demora muito tempo. Então, por isso que é muito importante a gente refletir como é que a gente pode fazer as pazes com algumas coisas para entrar em ação, para a gente não desperdiçar habilidades, capital humano, experiências que a gente colheu durante toda a vida da gente e que a gente pode usá-las a nosso favor no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas relações. Então, assim, a gente vem colhendo experiências a vida toda. Então, a gente pode utilizar dessas experiências da melhor forma e não só engavetá-las. E o comprometimento é muito importante para que a gente consiga colocar isso em ação. E aí, o questionamento, voltando para o questionamento que eu falei para vocês, de você se compromete consigo como você se compromete com os outros, me veio quando eu comecei a refletir sobre algumas coisas que eu tinha mais facilidade de dar o meu melhor, mais facilidade de me flexibilizar, mais facilidade de me dedicar do que outras. Então, por exemplo, às vezes quando eu entrava em alguns relacionamentos afetivos, eu tinha uma grande facilidade de me adaptar, de mesmo que fosse difícil, eu dar o meu melhor, de me dedicar, de priorizar aquela pessoa na minha vida, de procurar uma maneira de estar com ela, de equilibrar a minha agenda para estar com a pessoa. E isso é muito bonito, a gente fazer isso, a gente se comprometer num relacionamento, não só afetivo, mas relações profissionais, relações com amizade também. É muito bonito quando a gente consegue se comprometer. Mas o que eu percebia também nessa jornada, nesse padrão, é que eu tinha essa facilidade de contornar minha agenda, contornar minha dedicação, contornar minhas prioridades diante quando eu estava me relacionando em outras situações, fossem profissionais ou afetivas, e para mim mesma, para minhas responsabilidades, para as coisas que eu sei que eram importantes para mim, para as coisas que eu sabia, eu já tinha consciência, como eu disse para vocês, são 10 anos estudando autoconhecimento e desenvolvimento humano, então muitas coisas eu já sabia conscientemente e na prática eu não colocava em prática. Então, eu comecei a refletir sobre isso, sobre, nossa, como é fácil para mim eu me adaptar à realidade do outro, quando eu quero fazer com que aquilo dê certo, e quando é uma escolha que é puramente minha, como é difícil, sabe? Como é ranhoso, como é sofrido às vezes, né? E outra coisa que eu ficava pensando também, nessa jornada de empreendedorismo, até eu me sentir consciente do trabalho que eu faço e mais empenhada e com essa prioridade de realmente empreendedorismo para minha vida, eu ficava naquelas dúvidas em situações difíceis, em momentos difíceis, em momentos desafiadores, de estar, será que é o momento de eu colocar o currículo em algum lugar? Será que é o momento de eu procurar um emprego? Será que é o momento de eu ir atrás de outra coisa? E aí eu fiquei pensando assim, foi outro start sobre esse comprometimento com o outro, sabe? Eu ficava pensando, caramba, se eu colocar o currículo, porque hoje em dia eu trabalho completamente com isso aqui, com minhas mentorias, com minhas consultorias, com essas aulas que eu compartilho com vocês e com o curso que ele está sendo estruturado para ser lançado para vocês. Então, eu trabalho completamente com isso aqui, não tenho 2 empregos. Então, eu escolhi isso, eu escolhi modelar a minha vida para fazer essa uma realidade da minha vida. E aí, quando eu ficava nesse questionamento, tipo, será que é um momento de eu colocar um currículo? Será que é um momento de eu procurar um emprego e tudo mais? Eu ficava pensando, caramba, se eu colocar um currículo em algum lugar, eu vou estar me comprometendo 8 horas
do meu dia 8 horas do meu tempo com outra pessoa. Eu vou estar me dedicando, vou estar lá, 8 horas quando é 8 horas de trabalho, né? Quando não é mais. Mas eu vou estar lá, batendo cartão, chegando cedo, me comprometendo, aprendendo os aprendizados próprios daquela empresa, aprendendo as coisas que às vezes novas que a gente tem que aprender para aquela determinada empresa, fazendo tudo novo, me propondo a colocar, a aprender coisas novas, a fazer coisas novas para outra empresa, para a empresa de outra pessoa. E aí a virada de chave foi, e se esse mesmo tempo que eu iria doar para outra pessoa, eu finalmente me comprometesse comigo? Eu finalmente me comprometesse com os meus sonhos? Eu finalmente me comprometesse a realizar minhas coisas? Eu sei que a realidade de cada um e cada um aqui é diferente, e cada um tem os seus privilégios. Nesse momento de vida, eu tenho o meu privilégio e a minha escolha também de galgar essa estrutura cada vez mais, de viver nesse empreendedorismo, de viver desse compartilhar dessa educação. E é uma escolha. Eu sei que nem todo mundo pode largar uma carteira assinada para fazer essa escolha. Mas eu tô dando só esse exemplo para vocês, para diante da realidade de vocês, com certeza pode ter alguma coisa que vocês vejam que vocês se dedicam tanto e que dão tanto comprometimento àquilo ali, e que às vezes, se você recalculasse a rota e se comprometesse com algo que é seu, você poderia ter um resultado até melhor ou maior do que aquele resultado que você teria lá, que é o que acontece no meu caso. Muitas vezes, quando eu ficava com esses questionamentos assim de tipo de trabalhar em outro lugar, de depositar minha energia para outro lugar, eu percebi que a mesma energia de aprendizado, de esforço, de dedicação, de disciplina, de comprometimento, de pontualidade, de foco, que a gente precisa colocar essa energia em qualquer emprego que a gente faça, né? Em qualquer lugar que a gente tenha. Então, eu percebi que usando a mesma coisa que eu usaria em outra empresa, eu conseguiria colocar na minha empresa. E quando eu passei a fazer isso, fez total, real diferença. Financeiramente, energeticamente, e fez uma diferença também na minha autoconfiança, aquilo que eu já vinha falando para vocês, da minha capacidade de eu descobrir que eu sou capaz de fazer as coisas que muitas vezes eu acho que eu não sou capaz de fazer, ou que muitas vezes eu ainda não conheço o que eu sou capaz de fazer. É como eu já disse para vocês, os meus exemplos na corrida, né? A corrida, quando eu corro, hoje foi um dia que eu corri, eu vou sempre descobrindo e aprendendo sobre minhas capacidades. Hoje, por exemplo, eu corri mais rápido do que eu geralmente corro, e eu fiz, caramba, que massa ver que meu corpo é capaz de fazer isso, é capaz de aumentar os passos, é capaz de descobrir essa nova potência de velocidade. Então eu sempre digo que tem várias potências que a gente tem e que na realidade só estão esperando ser descobertas com a gente, tá esperando com que a gente viva, com que a gente entre em ação, para a gente poder descobrir que elas existem, que elas funcionam, que elas estão ali para ser utilizadas, e a gente às vezes não está dando a oportunidade de utilizar. Então esse insight para mim, e eu acredito que para muitos empreendedores e empreendedoras, principalmente pessoas que têm possibilidades de empreender, mas que ficam procrastinando às vezes por medo, por receio, que era muito do meu caso, quando não estava com esse trabalho bem estruturado. Então, o quanto é importante a gente pensar, caramba, mas eu me comprometo em outras relações, eu me comprometo em relações profissionais com outras empresas, e se eu me comprometer comigo, e se eu me comprometer com o meu sonho, e se eu me comprometer com algo que realmente faz sentido para mim? E aí eu tô dando exemplo a isso tudo, a essa parte profissional, a essa realidade profissional, mas isso é em tudo da vida, que a gente acha que pode ser melhor para a vida da gente, que a gente pode melhorar na vida da gente. Então, a gente tem tanta coisa que a gente diz assim, não, mas eu não vou me dedicar a fazer esse hábito novo, não tá no momento, não vou fazer isso, não tá no tempo, eu não quero, tenho preguiça, ou é muito difícil. E às vezes a gente se coloca em outras situações
situações de terceiros que a gente acaba encontrando uma força, às vezes, que a gente nem sabia que tinha, umas forças do além, para fazer com que aquelas situações de terceiros aconteçam. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, mas não com culpa, mas não com auto-julgamento, mas com muito amor, sabe? Com muito amor e com muito acolhimento, auto-respeito, para vocês olharem assim e dizer, caramba, o que é que eu posso me comprometer comigo, que eu estou deixando de me comprometer e que isso vai fazer diferença na vida que eu quero ter, do jeito que eu quero ter, como eu quero ser, como é que eu quero ter. Então, Pri falando aqui, nossa, Natuza, trabalho há 12 anos em um hospital, 9 horas diárias, sou fono e agora nunca me senti tão conectada comigo, vontade de ter mais tempo para mim. Veja, isso não é por acaso, eu sempre digo que é tudo, quando a gente, lembra que eu falei ontem, quando a gente se alinha, quando a gente vibra nossas necessidades e as coisas que a gente quer no mundo, a gente consegue se colocar em alinhamento com o universo, e o universo vai falando pra gente, vai mostrando. Não é à toa que você tá aqui, não é à toa que você tá nessa sede de aprendizado, nessa abertura de aprendizado. Você chamou e o universo de alguma forma lhe mostrou, está lhe mostrando esses conteúdos e tantos que provavelmente deve estar acontecendo na sua vida. Então é isso, assim, veja o quanto que esses anos, como você está dizendo, 9 horas diárias dedicada a você, a algo que você acredite, a um trabalho que você queira fazer, a uma realidade que você quer viver, o quanto isso não faria você chegar e fará, se você assim escolher, chegar em algo mais alinhado com você, mais alinhado com a sua vida. E todas essas experiências que a gente colheu na vida, elas são preciosíssimas. Todas essas experiências, por exemplo, seus 12 anos no hospitais, elas são que lhe estruturaram para o seu amanhã, para o seu hoje e seu amanhã. E elas lhe dão a possibilidade de trabalhar com inúmeras coisas, de viver inúmeras realidades que estejam mais alinhadas com a sua verdade no momento, mais alinhada com o que você quer para você nesse momento. Então, que bom que você está aqui, que bom que a vida lhe deu essa catucadinha que às vezes não é confortável, mas que está lhe levando a questionamentos que provavelmente vai levar você a lugares mais coerentes com o tipo de vida que você quer. Ah, que bom, que é bom escutar isso, que bom, que massa. Fico muito feliz, você nem imagina. Eu sempre dizia assim que é muito interessante esse processo de autoconhecimento, esse processo de desenvolvimento humano. Uma vez eu escutei num grupo de autoconhecimento que a gente, quando vive isso, é tão bom, é tão gostoso, que parece uma fatia de comida deliciosa que a gente quer compartilhar com o outro, né? Então, assim, eu só compartilho com vocês porque realmente fez diferença na minha vida, realmente faz diferença na minha vida, faz diferença na vida dos meus alunos e alunas. Então, a gente quer que eu quero que cada vez mais pessoas possam viver essa realidade, de sentir coerência, de sentir alinhamento com a sua verdade, com o que você quer, com os novos caminhos, sabe? E essa mudança, ela não precisa ser feita do dia para a noite, de forma irresponsável, de forma repentina, não. Quando a gente vai criando um processo maduro, a gente vai construindo o caminho para que seja uma transição até compassiva, consciente, nos respeitando a nossa jornada, para que não seja um processo, às vezes, traumático, né? Às vezes, por exemplo, tem pessoas que querem fazer essa mudança de carreira e ficam, mas eu vou abandonar o trabalho do dia para a noite. Não precisa. Se você tiver privilégios e possibilidades, você pode sim chegar e sair e construir um caminho. Mas se isso não for a possibilidade, você pode ir construindo de passinho em passinho para fazer com que essa realidade aconteça, seja desenhada, seja traçada. Patrícia dizendo aqui, sempre cuidei de todos, cuidava das crianças, filho da minha irmã mais nova, o tempo todo. Para eles fiquei desempregada na pandemia. Foi isso mesmo, para eles fiquei desempregada na pandemia. E a decisão é importante me colocar em primeiro lugar.
é sempre a escolha. É isso mesmo, Patrícia, é isso mesmo. É aquilo que tem aquela analogia, né, que eu acredito que eu falei aqui ontem para vocês, que é aquela analogia do avião. Não lembro se eu falei ontem para vocês, mas no avião, quando o avião tá decolando, que eles falam, se alguma coisa acontecer, vão cair as máscaras e você precisa colocar primeiro a máscara em você. Porque se você estar bem, você consegue ajudar, você consegue ter uma força de ajudar o próximo. Se você não está bem, você nem consegue ajudar, nem a você, nem a ninguém. Então, acaba não sendo tão produtivo. E às vezes, Patrícia, é uma coisa muito importante que você falou, às vezes o maior ato de amor que a gente pode dar à nossa família e a alguém são alguns nãos. Às vezes o maior ato de amor que a gente pode dar para nossa família e para algumas pessoas que são importantes para a gente é a gente dar não para eles, para a gente poder dar sim para a nossa jornada. Porque as pessoas que nos amam e às vezes podem estar até acostumadas com a gente dar tanto sim, tanto sim, tanto sim, tanto sim, e na hora que a gente for dar nãos, podem estranhar. Mas tenha certeza absoluta que quando essas pessoas veem a gente evoluindo, conquistando nossos sonhos, construindo nossos caminhos, elas vão dizer, caramba, fez sentido. Fez sentido aquela época que ela ficou mais ausente, fez sentido aquela época que ela teve que dar não pra gente, para construir a própria jornada, a própria trajetória, fez sentido. Então, às vezes, nessa transição, a gente acaba precisando dar muitos nãos, para dar novos sims pra gente, para se dar como prioridade, para se colocar como prioridade e como para que isso aconteça, a gente vai mudar de hábitos, de postura, de prioridades mesmo. Geralmente as pessoas mais próximas vão estranhar mesmo, as pessoas, tanto as que amam a gente e tanto as que a gente vai percebendo no meio do caminho que não amam tanto a gente assim, que amava a nossa escolha e a nossa disponibilidade para elas, né? Mas até essa faxina nas nossas relações é um processo extremamente importante para o autoconhecimento e para a gente saber quem é que a gente quer perto da gente, quem são as pessoas alinhadas com a gente, quem são as pessoas alinhadas com tudo que a gente quer pra gente na nossa vida, nessa rota que a gente vai reconstruindo, que a gente vai refazendo, né? Então é um processo muito precioso esse, e é muito corajoso da sua parte, muito bonito da sua parte ter tido essa consciência de se colocar em primeiro lugar, de fazer essa escolha. Então é isso, a gente tantas vezes cria esse outro comprometimento com outras pessoas e a gente esquece de se comprometer. A Pri tá falando aqui, Natuza, mudei tanto, minha família não me compreende. Hoje em dia já não importo mais, apenas os respeito. É isso mesmo. Infelizmente, as pessoas às vezes não vão compreender, sabe? Porque estão acostumados muitas vezes com aquelas posturas que a gente tinha, com aquelas maneiras que a gente tinha, com aquelas priorização mesmo. Mas eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele é tão generoso e tão abençoado pra gente, que até a gente cria a consciência que você falou aí, hoje em dia não me importo mais, eu apenas respeito. Você tem até uma consciência de dizer assim, tudo bem, eu compreendo a minha jornada, eu compreendo a minha escolha, e tudo bem se eles não compreenderem, mas eu sei que eu tô alinhada com o propósito e alinhada com o que eu sei que é mais importante para minha vida, sabe? E não sei se vocês são conectadas com o assunto de constelação familiar, mas é um assunto que eu acho muito, muito interessante. Já participei de algumas rodas de constelações e ele me ensina muito sobre como é as nossas relações com a nossa família, com nossas relações afetivas, com o outro também. E elas falam que às vezes a gente vai ter que dar as costas para algumas relações e olhar para frente e seguir em frente. E isso é o movimento natural e saudável do universo. Por mais que aquelas pessoas que a gente vai precisar virar as costas muitas vezes não compreendam. Então, assim, é um movimento natural da natureza mesmo, do universo, de como as coisas funcionam. Se vocês não conhecem muito, indico para vocês pesquisarem um pouquinho para entender como é nessas relações. Se vocês não têm acesso a alguém que explique, eu posso compartilhar alguma coisa com vocês também. Por sinal, lembrando
que eu vou começar um processo de todo sábado compartilhar o que eu prometi a vocês durante a live. Então, tanto Pri como Patrícia se interessaram aqui pelo conteúdo, e algumas pessoas que vão estar assistindo essa live depois também, que quiserem me mandar um e-mail, eu vou estar enviando para vocês os resuminhos ou alguma ferramenta ou algum texto que eu citei aqui também. Então é só me mandar um e-mail que eu vou fazer esse pacotinho amanhã e mandar para todos e todas vocês, tá certo? E aí, a gente pensando nesse comprometimento também, é um processo que às vezes é duro, né? Às vezes é difícil. Ó, a Patrícia falando aqui. Eu, através do autoconhecimento e inteligência emocional, tenho uma distância, estou em paz comigo, honro todos, respeito, tenho carinho, amor, decidi a escolha pessoal em primeiro lugar, sempre. É isso mesmo. Autoconhecimento e inteligência emocional são ferramentas preciosíssimas para a nossa vida como ser individual e para as nossas relações. Escolhas maravilhosas de conexão e de estudo, Patrícia, muito bom. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Fazem parte desse desenvolvimento para que a gente tenha uma vida mais alinhada, mais coerente com a gente, mais satisfeita e, consequentemente, com os outros, né? Com as nossas relações mais próximas e com as outras relações que a gente vai desenvolvendo e construindo nesse caminho. E aí, quando eu falo de comprometimento, às vezes dá um receio, às vezes pode dar um medo na pessoa, e eu tenho muito cuidado para que vocês sabem que eu faço um processo humanizado aqui, que é um processo para a gente realizar, mas realizar se respeitando. A gente precisa fazer as duas coisas. Primeiro se acolher, se respeitar e ver a melhor maneira da gente também entrar em ação de forma humanizada também. Então, que esse comprometimento não seja um gatilho de ansiedade para você, mas para você entender que esse comprometimento pode abrir portas de coisas que você sempre sonhou que acontecesse na sua vida e que às vezes você não se colocou em movimento para que isso acontecesse. Eu particularmente, tanto a disciplina como o comprometimento viraram temas muito preciosos na minha vida, porque foram eles que fizeram com que eu aprendesse e vivesse coisas que eu jamais conseguia viver sem eles. Seja bem-vinda, Vila Nova. Se acomode, se achegue aí, que a gente já está conversando aqui há um tempinho, desde as 10 horas, mas nem se preocupe que vai ficar salvo, tá certo? Bom dia para você. E é isso, a gente entender de como a gente pode construir esse caminho e de forma acolhida para que a gente consiga realizar as coisas, sabe? Eu coloquei aqui que são conceitos que às vezes são duros, junto com outros conceitos que eu vou falar aqui com vocês, que é sobre autorresponsabilidade e amadurecimento, mas que são eles que permitem viver as melhores coisas das nossas vidas, sabe? São a conexão com esses conceitos que fazem a gente realmente viver aquelas coisas que às vezes só tá no nosso plano das ideias e que não tá na nossa realidade. E aí tem dois conceitos muito interessantes que eu vi de uma moça aqui na internet, que a página dela se chama Astrodicas, acho que é isso, Astrodicas, e que ela tem uns conceitos que eu achei muito interessante. Primeiro, ela apresentou o conceito de fazer na força do amor, que antes dela eu não tinha escutado isso, que às vezes as pessoas falam pra gente, quer realizar? Realize na força do ódio, vá lá com ódio mesmo e faça. Às vezes a gente escuta isso muito em pessoas que estão fazendo academia ou treinando alguma coisa, não, vai na força do ódio mesmo. E ela ressignificou isso assim e dizendo, não precisa ser na força do ódio, não. A força também pode vir do amor por você, do amor que você tem por você e da vontade de fazer mudanças, de ter mudanças, de aplicar coisas que são importantes para a gente na vida. Então faça na força do amor mesmo que seja difícil, encontre essa força, mas essa força interna do amor, dessa força interna que justifica para você por que você está fazendo o que você está fazendo,
Por que é que você está se comprometendo com o que você está se comprometendo? Por que é que você está mudando? Por que é que você está construindo novas rotas? Por que é que mesmo naqueles dias que você está com dificuldade, que você está com preguiça, que você está cansada, mas mesmo assim você escolhe fazer escolhas mais alinhadas com coisas que vão lhe levar mais para frente, mais para próximo das suas realizações, daquelas realizações íntimas, sabe? Eu acredito que todas e todos nós temos vontades internas que só a gente sabe. Tem umas que a gente tem coragem de compartilhar, tem algumas que a gente nunca compartilhou com ninguém, mas você, dentro de você, você sabe quais são os seus sonhos, quais são as mudanças que você gostaria que acontecesse com você, quais são as coisas que você gostaria de realizar. E tá tudo bem você sentir essa sede, essa vontade, e tá tudo bem você traçar um caminho para que essas coisas se tornem real, se tornem palpáveis e aconteça na sua vida. E cada um, repito e falo de novo, pode construir esse caminho à sua maneira, no seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo, respeitando a sua energia, respeitando os seus privilégios, respeitando o que você tem de possibilidade na sua vida. Mas fazer um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez, nos deixa muito mais perto da realização do que a gente não decidir fazer. E outro conceito que eu separei aqui, que essa moça também, eu não lembro, eu deveria lembrar o nome dela, mas não lembro, eu acabei decorando o nome da página dela. Ela trouxe esse conceito também que eu achei muito bonito, que é o conceito do sacrifício. Eu adoro ressignificar, conhecer o sentido das palavras e olhar as palavras por outro viés. Então, sempre que alguém me apresenta algo assim, como eu até falei nesses dias para vocês sobre motivação, que é o motivo da ação, quando a gente encontra um motivo, um propósito para aquela ação que a gente está fazendo, isso entra de maneira mais fácil na minha cabeça, de maneira mais gostosa e faz mais sentido para que eu utilize aquele hábito e aquela atitude na minha vida. Então ela apresentou o sacrifício. O sacrifício às vezes parece uma palavra tão dura, né? Você tem que se sacrificar. Às vezes ela pode ser apresentada de forma tão aparentemente até tóxica mesmo, mas ela trouxe o significado da palavra que eu não sabia, que o sacrifício vem de sacro ofício, sagrado ofício. E quais são os nossos sagrados ofícios? São aquelas coisas, aquelas atitudes que a gente escolhe para a nossa vida como sagrada. Porque é sagrada, porque vai nos levar para algo que a gente quer, que é importante para a gente. Então se torna sagrada. São escolhas sagradas, opções sagradas. Então, por exemplo, quando a gente escolhe, para mim, por exemplo, quando eu escolho aqui estar com vocês diariamente, e eu estou aprendendo tanto que vocês nem imaginam em estar aqui, eu estou aprendendo sobre comprometimento, eu estou aprendendo sobre consistência, eu estou aprendendo sobre ação, eu estou aprendendo sobre conexão nessa troca da gente, eu estou aprendendo sobre atendimento, eu estou aprendendo sobre oratória, tudo na prática aqui. Então, é uma escolha sagrada para mim estar aqui com vocês diariamente. É um dos meus sagrados ofícios. É um dos sacrifícios que eu escolho fazer. É uma das coisas que eu opto, que vai ser que eu escolhi desde o dia 2 e vai continuar sendo escolhida. A não ser que aconteça algum imprevisto aí, eu realmente não possa. Mas é um sacrifício, um sagrado ofício que eu escolhi estar aqui compartilhando com vocês. Porque é precioso diante do que eu quero para minha vida, do que eu quero para os meus sonhos. Então você pode pensar aí para você o que é que pode ser um sagrado ofício. Qual pode ser o seu sacrifício tão precioso que você pode escolher também. Acordar cedo para mim é um sagrado ofício. Escolher fazer as atividades físicas para mim é um sagrado ofício. Então tudo isso que vai me deixando mais próxima da Natuza que eu quero amanhã, da Natuza que eu estou construindo para mim, pelos meus, por nós, por quem eu trabalho, por tudo isso, são coisas sagradas e são coisas a se colocar como priorização. Então nesse comprometimento da gente, pense em coisas que você pode fazer com a força do amor,
pela força do amor, e também coisas que podem ser sagradas, escolhas diárias sagradas por você, por sua vida e pelos seus sonhos. E aí, junto com isso, tem duas coisinhas que também, duas palavrinhas que eu separei aqui, que elas também vêm desse conceito de palavras que às vezes soam no ouvido da gente de forma dura, mas que elas, quando a gente se conecta com elas direitinho, elas trazem muito resultado para a nossa vida. Quando a gente se conecta com o entendimento delas, com maturidade, que até uma das palavras é maturidade, quando a gente se conecta a isso com seriedade, a gente entende a importância e quanto elas podem reverberar na nossa vida de forma positiva. Então, uma das palavras é a autorresponsabilidade e a outra palavra é a maturidade. E aí eu queria começar falando para vocês da maturidade. É interessante, mas se imagina que a gente passa a ser pessoas maduras quando a gente talvez passa dos 18 anos, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu achei que não. Passei dos 18 anos já sou adulta aqui e aí tô pronta e tudo mais. Mas não, né? Ficar mais velho e amadurecer são coisas completamente diferentes. Às vezes tem pessoas que chegam com seus 60, 70 anos que não passaram por um processo de amadurecimento mesmo. São pessoas que estão reproduzindo o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de comportamento que às vezes tinham quando era mais novo, quando era adolescente. Então, a maturidade, a consciência sobre maturidade e o processo de amadurecimento independe de idade, independe de fase de vida. É um processo de consciência, é um processo de clareza dos comportamentos e de como a gente lida com os comportamentos de forma madura nas nossas vidas, de forma mais consciente. Seja bem-vinda, Mel, meu amor. Priscila falando aqui. Natuza, eu mesmo de férias levanto às 5 horas, amo meu ritual matinal, vou à academia na força do amor e ainda levo meu filho de 7 anos juntos. Eita, que maravilha, Pri. E é isso mesmo, Pri. Eu acho que quando a gente vivencia esses rituais que se tornam sagrados pra gente, até em dias de férias, até em final de semana, a gente vê sentido neles. Porque a gente não está se conectando mais com eles com a obrigação. A gente não está se conectando mais com eles com aquela eu tenho que fazer porque me disseram que era certo fazer, me disseram que fazia bem. Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de escolha, de consciência, a gente faz porque a gente tem ciência do que é bom, a gente tem ciência do que é importante pra gente, a gente tem ciência de que aquela escolha vai fazer diferença na nossa vida. Então, a gente já tem aquele propósito, aquela resposta, aquela motivação respondida na cabeça, né? Porque dentre tantas outras coisas que a gente poderia estar fazendo, a gente está fazendo essa escolha. Então eu me identifico com a tua fala também, porque pra mim eu estar dando sim pra mim, sabe? Quando eu faço essas escolhas desses rituais sagrados que a gente falou aqui, desses rituais sagrados, eles me dão orgulho, auto-orgulho, sabe? Eles me dão essa sensação que eu tô cada vez mais perto do que eu quero ser, de quem eu quero ser. Tanto eu estou fazendo a manutenção de quem eu já sou e como eu já estou dando passinhos mais perto de quem eu quero ser. E aí, pensando nesse amadurecimento que independe de idade, que independe de processo de autoconhecimento, que é um processo que a gente vai se construindo no decorrer da vida, no decorrer das nossas percepções mesmo, é um processo que é interessante, porque às vezes a gente não cai a ficha, a gente não escolhe, não faz escolhas maduras, não faz escolhas conscientes, não faz essas escolhas que nos levam para onde a gente gostaria que nos levasse. Então, como eu disse, são conceitos que às vezes entram nas pessoas de forma dura, mas são conceitos que a gente absorvido na forma certa, no equilíbrio certo, eles modificam a vida da gente como um todo, sabe? Eles modificam a vida da gente de ponta a ponta. E outra coisa da palavra, do ressignificar a palavra, que eu conheci com outra pessoa que eu acompanho, que é até uma professora
que eu já fiz curso com ela, que é Ariana Schlesser, que ela trouxe um conceito do amadurecer, que ela falou que o amadurecer é aprender a amar o duro da vida. Vocês já pensaram sobre isso? Amadurecer. Aprender a amar o duro da vida. E o que é aprender a amar o duro da vida? Não é aprender a amar o tóxico, não é aprender a amar o que nos faz mal. Ai, não é? A Ariana é maravilhosa, os cursos dela são incríveis, ela é uma inspiração para mim, de como dar aula, os conteúdos que ela dá, tem muito de mim que veio dela, assim, do que ela me formou, sabe? Então, esse amadurecer, esse amar o duro da vida, é a gente entender que no momento que eu aceito a dureza natural da realidade, eu começo a lidar com a realidade. Isso, irmos para o feminino, ela fala muito disso, da gente se conectar com essa nossa energia feminina, né? Da gente ser mais maleável. E eu acho interessante isso nela, porque ela traz essa flexibilidade, essa maleabilidade da gente de acordo com a vida, como é a energia feminina, mas com responsabilidade, sabe? Com maturidade, com construção do que é importante para a nossa vida. Então, só repetindo essa frase aqui, que é que no momento que a gente aceita a dureza natural da realidade, a gente começa a lidar a dureza natural da realidade, a gente começa a lidar com a realidade mesmo, com o que está acontecendo. E o que é a gente lidar com a dureza da realidade? É a gente entender que vão acontecer dificuldades, que vão acontecer coisas difíceis, que a gente entender também que não é gostoso acordar às vezes todo dia cedo. No primeiro impacto pode não ser gostoso a gente escolher acordar, como a Pri falou, de 5 horas da manhã e ir fazer uma atividade física. Pode ser que no primeiro momento não seja gostoso, mas a gente sabe que aquela escolha que naquele momento pode ser dura, aquela escolha que naquele momento pode ser difícil, é uma dureza necessária, é uma escolha necessária, é uma escolha que vai nos levar em um lugar. É que nem a musculação mesmo. A musculação é um processo que é doloroso, né? Quem vivencia, deixa eu só botar aqui, que eu acho que eu vou ler melhor, se eu conseguir colocar aqui, eu vou conseguir ler melhor. Então, a musculação é um processo que ele dói, né? Quando a gente tá fazendo atividade física, não é uma coisinha deliciosinha, gostosinha não, né? Sentir aquela dor da musculação, aquela dor daquela atividade. Mas é uma dureza necessária. É uma dureza que vai nos levar para um lugar que a gente vai ter um retorno maior no nosso físico, no nosso espiritual, no nosso mental. Então, são esses tipos de dureza que a gente tem que ver quais são as durezas que a gente tem que aprender a lidar. Aí eu coloquei aqui, quando eu consigo amar a dureza da vida, eu consigo lidar, receber e entrar na vida. A gente consegue experienciar a vida como ela é. A gente não fica criando camadas só de proteção. A gente não fica criando só camadas como se a gente ainda estivesse na nossa criança, com medo o tempo todo de ir para a vida. Isso é um conceito que a Ariana fala muito, né? Essa aula eu me baseei em muitos conceitos que ela me ensinou, sabe? Para a vida também. Então, por exemplo, eu tava... para eu estar aqui com vocês, para eu estar aqui nessa live, para eu gravar os meus vídeos, para eu tomar algumas atitudes que são importantes para mim, que são importantes para a minha realização do meu trabalho, eu tenho que lidar com alguns desconfortos. Exatamente, crescer dói. Crescer dói, faz parte do processo, mas a coisa que tem depois da dor também é uma delícia. A consciência que tem depois da dor é muito gostoso. A nossa sensação de coerência com a vida que a gente quer é muito gostoso também. Então é essa dor necessária, sabe? Pra mim foi muito gostoso aqui. Eu não tinha visto antes de dar aquela aula pra vocês. Eu não tinha olhado a minha roda da vida com detalhamento, sabe? Porque como eu disse pra vocês, eu ainda não fiz a desse ano.
Mas aí eu fui olhar a roda da vida, e quando eu estava compartilhando com vocês e vendo que aquelas coisas que eu tinha decidido para minha vida lá atrás já existem, já são permanentes na minha vida hoje em dia, já fazem parte do que eu escolhi para minha vida hoje em dia, chega de um orgulho, sabe? Um ânimo no coração, um calorzinho no coração. Então, quando eu comecei lá atrás, foi dolorido. É dolorido a gente trabalhar a nossa mentalidade para não desistir, para continuar, ressignificar, dar não, se afastar de pessoas, viver momentos solitários para a gente poder encontrar a solitude, a gente recalcular a rota, a gente se dedicar para coisas novas na nossa vida, estudar nossas coisas novas que fazem sentido, lidar com a nossa incapacidade. Quando a gente está aprendendo algo novo, a gente lida com a nossa incapacidade às vezes, né? Porque às vezes a gente é algo novo, é algo que a gente não sabia. Então ter essa humildade, sabe, do aprender, essa humildade é tão importante para mim nesse processo, que eu coloquei aqui em um dos meus post-its, que hoje eu tô travando essa língua, né? Post-its que eu coloquei aqui: tenha humildade para aprender o que você acha que sabe. Essa é uma das maiores humildades que eu acho que a gente tem que ter, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente lida com um conteúdo novo, com um aprendizado novo, às vezes a gente pode entrar naquele lugar de arrogância, de dizer, mas eu já sei isso, né? Então, é importante ter humildade para aprender o que você acha que sabe. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa vida como um todo, a gente trabalhar essa humildade. E aí, prosseguindo aqui, a gente voltando no amadurecer, é sobre lidar com as nossas tarefas. Eu estou vivendo isso, eu estou nessa situação e eu tenho que aprender a como me posicionar aqui. É a gente viver na realidade. É isso, a Pri falou, se lançar na vida. A Patrícia falou aqui também, sempre se colocar no papel de aprendiz, sempre humildade. É isso mesmo. É a gente se colocar na vida, se lançar para a vida e colher os aprendizados que ela vai nos apresentando. Então é a gente lidar com as tarefas, é lidar com essa cabeça de aprendiz também para os desafios que a vida está colocando para a gente. Então, ao invés de quando acontecer um desafio para a gente chegar e dizer assim, meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, não tá dando certo, nada dá certo pra minha vida. É a gente parar com essa cabeça de humildade, de aprendiz e dizer, o que é que isso quer me ensinar? O que é que isso aqui pode me ensinar? O que é que eu posso fazer com isso aqui que eu estou vivendo? Às vezes a gente vive o luto da situação, né? Lógico que o luto é aquela dor da situação difícil, aquela dor da dificuldade. Mas aí, em seguida, a gente pode, depois que a gente se acolher, a gente pode ir atrás das soluções. Isso é a gente agir com maturidade. Isso é a gente agir em direção da vida que a gente quer pra gente, sabe? É a gente agir de acordo com as nossas escolhas. Porque não adianta, tem uma frase assim que ela é muito clássica, que não adianta a gente querer uma vida diferente e a gente ter os mesmos comportamentos, sabe? Isso foi uma chave que virou na minha cabeça quando eu me conectei com a maturidade, com a autorresponsabilidade e com o comprometimento. Não adiantava eu querer ter resultado se eu estava reproduzindo o mesmo tipo de escolha, o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de desistência, o mesmo tipo de falta de comprometimento. Não adiantava. Então é muito importante a gente ver isso, a gente se conectar com isso e a gente perceber que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não vai adiantar até a gente reclamar, sabe? A gente ficar frustrada e frustrado. Eu sei que esses sentimentos são comuns, batem, mas é importante essa cabeça de aprendiz, tipo, meu Deus, não tá indo, não tá andando pra frente, o que é que eu posso fazer? E até hoje é um processo que é orgânico e que vai fazer parte da nossa vida. Essa frustração, esse se deparar com desconfortos faz parte da nossa vida como um todo, porque a gente vai viver etapas diferentes, experiências diferentes, desafios diferentes, vivências diferentes. Então é bom que a gente leve isso para a nossa vida, para que a gente carregue em cada etapa. Eu coloquei aqui também que é sobre se conectar com temas como perseverança, resiliência
e dedicação, mas nem é 8 e nem 88. Não precisamos nos conectar com esses temas de forma não saudável, passando por cima de nós, mas também com responsabilidade e com realidade, sabendo que a gente só colherá as consequências do que a gente faz e do que a gente não faz. Então, que essa escolha seja consciente. Então, tudo tem uma consequência. O que a gente faz tem uma consequência. O que a gente deixa de fazer também tem uma consequência. Então, é como eu sempre digo para vocês, processo humanizado, processo com acolhimento. A gente não precisa mudar a vida do dia para a noite magicamente. Mas é a gente perceber quais são esses assuntos que a gente pode se conectar, que vai nos fazer nos manter firme, nos manter presente, nos manter dedicada com aquilo dali, para que a gente colha consequências positivas, porque o não fazer também nos traz essas consequências também, só que as consequências de ou se manter no mesmo lugar, um lugar que a gente não está sentindo satisfação, ou retroceder de alguma forma, sabe? Então é a gente entender e ter essa consciência desses passos que a gente pode dar e dessas consequências que a gente pode colher na vida. Outra coisa que eu pensei sobre esses temas também, que eu aprendi, é que não realizar, não alcançar as coisas que a gente sonha em alcançar, dá o mesmo trabalho ou dá tão trabalho quanto a gente realizar. Então, às vezes, quando eu não realizava, quando eu não tinha comprometimento, quando eu não escolhia mudar de vida, o trabalho que dava era ficar reclamando, me sentir frustrada, me sentir não realizada, não ver a minha vida mudando, me sentir presa em histórias repetindo às vezes, tá entendendo? E aí essa é a consequência da gente escolher não mudar. Então dá trabalho, dói também, é difícil também permanecer no mesmo lugar, ficar no mesmo lugar, sabe? Mas também a outra coisa mudar dá trabalho. Se escolher dá trabalho, entrar num processo de autoconhecimento dá trabalho, mas ele traz resultados mais significativos, mais positivos e mais alinhados com o que a gente quer. Ambos requerem um esforço, ou um esforço de se manter, de não sair da zona de conforto, de não reclamar, ou um esforço de procurar movimentos diários para a gente sair dessa zona de conforto, para a gente se movimentar, para a gente realizar, para a gente ter uma vida mais alinhada com a nossa essência, com aquilo que a gente acredita, com o nosso coração. Pri falou aqui: Natuza, há 10 anos ouvi da minha terapeuta fazer sempre a mesma coisa, você não verá resultados diferentes. Hoje, 10 anos depois, enxerguei isso. Olha quantos anos para este despertar da consciência. Exatamente, Pri. Exatamente. Em vários temas diferentes eu sinto isso, vice. É interessante que eu tô com 35 anos e parece que com esses 35 anos, parece que tá vindo um jorrar de consciência, assim, que às vezes em outras idades não vinham. Teve coisas que eu também escutei e estudei há anos atrás e que eu achava que eu tinha absorvido, que eu achava que tinha entendido, e só agora, desde acho que há uns 2 anos mais ou menos, e esse ano também dos 35 anos tá vindo, que parece um toque de sino, assim, parece um sino batendo, fazendo pom, como se dissesse assim: meu Deus, eu entendi, agora realmente tá fazendo sentido. E eu acho que é isso. Eu acho que às vezes a gente tem que passar pelas trajetórias da vida, pelas experiências, pra gente estar no ponto certo pra entrar, pra cair a ficha mesmo, pra gente conseguir absorver aquilo como a gente deve absorver, né? A Patrícia falou aqui, é uma frase de Albert Einstein: porque fazer as mesmas coisas, esperar os mesmos resultados. Essa frase que eu vi da minha mentora de relacionamento, Thaís Araújo, e acordei pra vida. É isso mesmo. E vocês veem como isso reverbera em tudo na vida, né? Em relacionamento afetivo, na vida profissional, no nosso cuidado com o nosso corpo, no nosso cuidado com tudo que a gente tem na vida, né? Então, são aquelas coisas, como eu digo mais uma vez, uma frase que depender do momento da pessoa, pode soar duro, mas são as durezas necessárias. É o amar o duro da vida, é aquele duro
importante de escutar, aquele duro da sabedoria, né? E aí, isso tudo desse amadurecer vem com essa nossa autorresponsabilidade. Nós somos as maiores responsáveis pela gente. Independente de pai, independente de mãe, independente de filho, independente de quem esteja na nossa vida, nós somos as autorresponsáveis pela nossa vida. Para que a gente tenha a vida mais alinhada com o que a gente quer, para que a gente realize o que a gente quer realizar. Depende completamente da gente. Independente dos privilégios que a gente tem, lógico que cada pessoa se depara com situações mais fáceis e mais difíceis, mas depende da gente. Depende da gente. Existem inúmeras e inúmeras histórias e de pessoas de realidades variadas e diferentes. Eu já trouxe pessoas para conversar aqui. A gente vê também em tantos lugares que pessoas que saíram de periferia, quanto pessoas que saíram de privilégios maiores, de mais condições financeiras maiores. Mudar é autoescolha. É autorresponsabilidade. Sair do lugar que você tá, mesmo que com passinhos menores, é autorresponsabilidade. É autoescolha. Só você pode fazer por você. Tem aquele Rick Chester, não sei se vocês conhecem, que é um empreendedor. Ele tem uma história bem interessante. Não sei se vocês já viram a história dele, que ele vendia água mineral na praia de Copacabana e hoje em dia ele é um super empreendedor, um super professor, mentor bem conhecido. Não sei se vocês já escutaram a história dele. E ele fala muito isso, assim, sabe? Que ele saiu da periferia e que era uma escolha diária mesmo. Ele escolheu outro caminho, ele decidiu outro caminho, ele tomar outra rota. Muito obrigado, sejam bem-vindos e bem-vindos. Se acomodem aí. Essa live já começou faz um tempinho. Desde as 10 horas, tava olhando aqui a hora, mas vai ficar gravada, tá bom? Então não se aperrengue, se você se identificar, então se entrou em sincronia com o tema, depois você pode também assistir do começo. Pronto, Pri, ele é maravilhoso, Rick Chester, ele tem até 2 a 3 livros bem interessantes, que ele conta essa jornada dele, que ele é uma pessoa que saiu da periferia, que ele saiu da favela, e que ele já tinha uma cabeça de empreendedor desde criança, assim, ele já vendia coisas, e o como foi importante ele ter essa cabeça de querer mudar, de mesmo na realidade dele, mesmo pouquinho, ele fazendo o esforço dele, ele conseguia mudar, ele escolhia mudar. Tem outro exemplo maravilhoso também, que é a Noelle Gomes. Ela é uma maravilhosa, ela é uma mentora de mulheres também, aprendo muito com ela também aqui. E ela sempre contou, ela também veio da periferia, ela também veio da favela. E ela conta também o quanto ela escolheu mudar e ela escolheu modificar a vida dela, sabe? Por que eu tô trazendo esses exemplos para vocês da periferia? Porque são as situações mais difíceis ainda de mudar, né? São pessoas que têm uma realidade de, muitas vezes, falta de dignidade em vários pontos, mas que em algum ponto dentro delas, elas escolheram dar um passinho diferente e conseguiram construir, graças a Deus, uma trajetória diferente nas suas vidas. Então, se algumas de nós têm alguns privilégios ainda maiores também, a gente pode também. E lógico que não quer dizer que só porque você nasceu com privilégio, emocionalmente, conscientemente seja mais fácil para você. Cada pessoa sabe o que é que passou na vida, cada pessoa sabe quais as crenças que carrega na vida. E aí, mas é saber, é ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade da gente ter de tomar conta da gente mesmo e decidir e ver como é que a gente pode, na força do amor, traçar um caminho onde vai nos fazer chegar mais perto do que a gente quer chegar. A Patrícia conhece a Noélia, ela é maravilhosa e aprendo muito com ela sempre, vejam. É isso mesmo, ela é uma fonte maravilhosa, assim. Se a Pri não conhece ainda a Noélia também, é uma ótima pessoa para conhecer. Tem até uma live dela aqui, minha com ela, que eu adorei, assim, foi uma honra fazer essa live com ela. E aí, passando para os processos, a gente pensando no amadurecer, na autorresponsabilidade e no comprometimento, a gente vai aprendendo a bancar o preço, a pagar o preço, né? Que é
a pessoa adulta, ela lida com a realidade. E a criança não quer pagar os preços e não quer lidar com a realidade. Às vezes, quando a gente não está amadurecida ainda, a gente reclama com Deus e o mundo porque que as coisas não estão acontecendo com a gente, porque que nada dá certo, porque as coisas da gente não acontecem, porque que a gente não está realizando. E muitas vezes, quando a gente está nisso, a gente está reclamando muito, né? A gente está a gente está na nossa criança ainda, sabe? Que está reclamando, ao invés de procurar a solução, ao invés de bancar o preço da mudança, a gente está nesse lugar. A Pri disse que ainda não conhece também. Eu vou anotar aqui para colocar no conteúdo que eu vou mandar para vocês amanhã. Vou botar aqui Noelle e Rick, para eu não esquecer, porque aí eu compartilho com vocês também, tá bom? E Patrícia, depois me manda teu e-mail para eu te mandar também, porque tu me pediu material, mas eu acho que tu ainda não viu eu te pedindo teu e-mail, porque aí eu te mando junto com tudo, tá bom? E se não tiver e-mail, aí tu me fala que eu vejo outra maneira de te mandar, tá? E aí é isso, assim, de tipo, a gente precisa aprender a pagar os preços, a gente precisa aprender a construir essa realização na prática, na nossa vida, né? Então, eu precisei aprender a pagar o preço, eu precisei aprender a ser comprometida. Outro exemplo, estar aqui diariamente com vocês é uma escolha, é escolher pagar o preço, é escolher chegar mais perto das minhas realizações, parada, sem compartilhar, sem estar aqui com vocês, sem estar colocando o meu dom, meus talentos, meus aprendizados, meu capital humano em movimento com o mundo, eu não estaria pagando preço e nem estaria recebendo os prêmios que a gente recebe quando a gente escolhe pagar o preço, sabe? Eu estava até conversando com uma amiga essa semana sobre se relacionar também. Eu acho que em alguma das lives eu comentei algo parecido assim, que às vezes quando a gente entra nesse momento de autoconhecimento, é natural a gente também se isolar um pouco. Entra na solidão, aí depois a gente conhece a solitude, e a solitude muitas vezes é tão confortável, é tão gostoso a gente estar com a gente, que é difícil a gente até começar a abrir as portas para deixar as pessoas entrarem. Qualquer tipo de relação. Às vezes a gente fica tão aconchegante nas nossas escolhas, que como eu até falei para vocês, assim, que na live, eu acho que foi na primeira live, não lembro qual foi a live, mas eu lembro que a minha terapeuta falou assim: pronto, Natuza, você chegou num ponto de autoconhecimento onde você tirou todos os seus incômodos e aí tá muito confortável para você, mas vai ter um momento que você vai ter que voltar a acolher os incômodos certos da vida, que é muito sobre isso, né? Amar os duros da vida necessário. A Pri falou isso. Nossa, isso é amadurecer, como tu disse. Ser adulta é muito bom. É exatamente isso, é isso. É muito bom a gente saber que a escolha da gente vai trazendo um resultado. Não é aquela coisa que a gente entrega a Deus dará, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A minha vida é muito isso, assim, é muito reflexo do que eu venho fazendo, das minhas escolhas e tudo isso. Você assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Assisti, é um dos meus preferidos, já li o livro também, eu adoro. Aí, é um grande exemplo, assim, ela mostrou pra gente no filme, eu acho que é Júlia, né? Ou eu tô confundindo com Julia Roberts, o nome da personagem, não lembro, mas eu lembro que ela é um exemplo de quanto ela amadureceu tarde também, assim, não é amadureceu tarde, mas ela amadureceu numa fase que talvez ela nem imaginava que ela ainda precisava amadurecer. Depois de um casamento, depois de muita coisa que ela viveu, a gente é assim, né? A gente acha que tá pronto e às vezes a maturidade chega perto da gente, a nossa consciência para lidar e para abraçar a maturidade vai chegando perto da gente quando a gente tá pronta realmente, né? E ela estava pronta naquele momento ali, né? De absorver coisas que a vida não tinha colocado nas mãos delas, né? Então, por isso que é importante. Ontem que eu falei na live com vocês, a vida nos coloca camadas e a gente depois vai fazendo esse serviço de tirar as camadas.
A Patrícia falou aqui, eu assisti esse filme maravilhoso, é incrível, vale a pena. É maravilhoso mesmo, é gostoso. Chega da vontade de ir pra Itália passear, né? E aí, deixa eu ver aqui. Sim, eu tava dando o exemplo pra vocês sobre relacionamento, né? Antes de voltar aqui. Às vezes, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, fica difícil da gente se relacionar com outros, porque a gente fica nesse confortinho da companhia da gente, né? Às vezes é tipo, eu me basto. Só que foi outra coisa que eu aprendi no processo também, sabe? Que tipo assim, chegou um momento que a solitude me fazia muito bem, mas chegou um momento também que eu tava sentindo falta de ter pessoas perto de mim, de me abrir para relacionamentos afetivos, de me abrir para estar e construir e conhecer outras pessoas também, sabe? Chegou um momento que era difícil se abrir, e até como a gente falou em uma das lives, principalmente depois da pandemia, a pandemia fez, se a gente foi para dentro, ficou mais introspectiva, a pandemia deixou a gente mais para dentro ainda. Então esse exercício de ir para fora foi um processo de construção, de busca, sabe? E sabe uma coisa que eu percebi, Pri, tu que falou que tá vivendo essa fase, é uma das durezas da vida que a gente escolhe. É um dos preços da vida, sabe? Olha aí, após 4 anos exatos de separação. E que maravilha e que bênção que a separação tá lhe dando de presente em você. Que bonito que essa jornada tá lhe dando você. Tá lhe apresentando a você, sabe? Isso é muito rico, muito precioso. Que bom que você tá construindo esse caminho pra você. Às vezes as coisas, os acontecimentos da vida dá esses presentes que a gente nem imagina, né? É como a personagem do filme lá também. E aí é isso. E às vezes escolher aprender a lidar com o outro é escolher uma das durezas da vida. É um das coisas duras que são importantes para a vida. E eu não falo duro da gente escolher relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são saudáveis. Não falo disso não, sabe? Porque quanto mais alinhada com a gente, quanto mais alinhada com o autoconhecimento, graças a Deus a gente começa a ter uma peneira mais alinhada pra gente separar o joio do trigo, e a gente tá mais coerente nessas escolhas também. Mas mesmo os relacionamentos bons às vezes são desafiadores. A gente às vezes vê com as pessoas preferidas da gente. Por exemplo, eu moro com minha mãe e a gente se dá super bem, ela é minha melhor amiga, mas às vezes cada uma tem seu temperamento e é um desafio às vezes. Então, e esses desafios de temperamentos e de contatos e tudo mais requer o preço que a gente quer bancar e quer pagar para estar perto das pessoas que a gente quer, das pessoas que a gente ama também. É outra coisa que a gente tem que aprender a bancar. É outra coisa que a gente tem que aprender, o desconforto que vale a pena, sabe? O desconforto. Eu acredito, a Pri falou que é mãe, lidar com criança é um desafio danado, né? É um desafio constante. Eu sou tia e tem horas que eu tô assim, amando minha sobrinha, e tem horas que eu tô, ai meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a cuidar de tu. Que tem hora que criança tem um jeito muito próprio, mas não vale a pena? Não é um amor que vale a pena a gente conhecer? Não tem as suas durezas próprias, mas que vale a pena a gente viver aquela relação? Então a mesma coisa é quando a gente está nesse movimento de se reconectar com as relações, com as outras pessoas, de esticar um pouquinho o nosso autoconhecimento para que a gente possa compartilhar com outras pessoas e a gente escolha bancar as escolhas certas também, bancar as durezas certas. Patrícia colocou aqui, eu estou na fase dos ciclos de desafios, porque sou introspectiva, mas aos poucos me abrindo para as pessoas. Maravilhoso, Patrícia, maravilhoso. E olha você aqui, veja como já é um exercício, você conversando com a gente, você compartilhando com a gente, você trocando. É tão bom toda vez que você traz aqui a sua mensagem, que você compartilha, que você conversa com a gente, é tão gostoso. Então é isso, a gente se colocar nesse movimento que a vida vai trabalhando também. Eu também tenho meus momentos de introspecção. Eu adoro falar, eu adoro conversar, eu adoro ensinar, mas eu tenho meus momentos de introspecção. Então, é uma coisa que eu falei, eu acho que foi talvez na primeira ou na segunda live, que às vezes a gente precisa
fazer pra gente lembrar que é gostoso. Então, às vezes, às vezes a gente precisa sair da introspecção, entrar em contato com o outro pra gente lembrar que vale a pena, pra gente saber como é gostoso também, que apesar dos seus desafios, é gostoso também. Pri falou aqui, sim, meu filho e eu estamos aqui na casa dos meus pais este mês. Não é fácil, desafio constante. Ficamos longe deles o ano todo, então quando estamos juntos, aí sim acontecem os desafios e a realidade. É isso, e a gente entender que é isso, que não é só flores o mundo do autoconhecimento, o mundo de uma pessoa alinhada com a consciência. Não são só flores. Mas uma coisa que é maravilhosa é aquilo, a gente escolhe nossas batalhas. A gente aprende a escolher nossas batalhas. Coisas que quando a gente não está com consciência e quando a gente não está no amadurecimento, a gente não sabe escolher com as nossas batalhas. A gente escolhe qualquer um, às vezes a gente escolhe umas que não são saudáveis, às vezes a gente escolhe algumas que não tem nada a ver com o que a gente quer para a vida da gente. E a consciência, a inteligência emocional, como a Patrícia falou, e o autoconhecimento dá isso pra gente, são as coisas duras necessárias, sabe, pra vida. E aí outra coisa que eu coloquei aqui, ser adulta é se profissionalizar na vida. Eu tirei isso de um vídeo que eu assisti da Ana Thomas, deixa eu colocar aqui pra eu mandar pra vocês também esse vídeo da Ana Thomas. Ela fala de forma tão bonita que ser adulto é se profissionalizar na vida. É a gente tratar a vida, como a gente disse, com mais profissionalismo mesmo. Isso não só na vida profissional, mas a gente tratar a vida de frente, a gente enxergar e tratar a vida com essa maturidade que ela requer, entendendo a seriedade da vida, entendendo as gamas de coisas que acontecem na vida, que acontecem nessa dança da vida. É a gente se profissionalizar na vida, a gente entender que cada coisa tem sua peculiaridade, que cada um ai, que bom, Pri, que delícia receber este conteúdo, Natuza, quanta gratidão imensa minha de estar aqui com vocês, de vocês aqui estarem maratonando comigo e de eu poder estar compartilhando com vocês e de estar fazendo sentido para vocês. Isso é o mais gostoso da gente que ama ensinar, ama compartilhar, que teve a vida transformada e que quer transformar a vida de outras pessoas. O prêmio é esse aí, ver que tá fazendo sentido, sabe? E aí é isso, e aí é a gente tratar a vida com profissionalismo, é a gente entender todas as peculiaridades da vida, de todos os temas. A gente passeou ali na roda da vida e passeou sobre vários temas, né? E cada um tem sua peculiaridade, então a gente se tornar profissional na vida, né? A gente entender. E ela fala de forma muito bonita, sabe? A Ana Thomas, porque ela tem uma vida muito diferenciada, ela vive na natureza, então é muito bonita a forma como ela apresenta. Vou compartilhar com vocês o vídeo dela também, eu acho que vocês vão gostar. Outra coisa que até a Ariana traz muito e que eu já comecei a falar, é a gente lidar com a nossa realidade mesmo, assim, de saber que a gente vai precisar fazer esses movimentos e alguns determinados movimentos para que algumas coisas que a gente quer que aconteça na vida, aconteça, né? Seja bem-vinda, se acomode. Mais uma vez, essa live já começou há algum tempinho, mas não se preocupe que vai ficar gravada. E qualquer coisa, se entrar em sincronia contigo, tu tem a oportunidade de olhar depois também, tá certo? E aí, voltando aqui para a realidade, a gente precisa entrar em contato com o que realmente está acontecendo com a vida da gente, sabe? Encarar aquilo diferente e encontrar as soluções que a gente pode encontrar. Como eu já disse para vocês, na força do amor, na força do acolhimento, respeitando as fases da nossa vida, respeitando o que é que a gente está vivendo e as nossas possibilidades. Mas é a gente encarar a realidade mesmo e ter uma expectativa alinhada com a nossa realidade. Às vezes, quando a gente não está num processo de autoconhecimento, a gente a gente não olha para a vida da gente como ela realmente está. A gente meio que dá uma fantasiada na vida da gente, talvez para doer menos, né? Mas aí esse processo de amadurecimento e de
autoconhecimento e de autorresponsabilidade, é a gente olhar a vida de frente e dizer, peraí, isso realmente não tá tão bom como eu tô fingindo que tá bom, não. Eu preciso mudar isso aqui se eu quero resultados diferentes. Então, é a gente olhar isso de frente e que eu digo aqui que é sair do café com leite. Eu não sei se vocês são de Recife, são de Pernambuco, mas a gente usa uma expressão aqui de quando a gente era criança, que quando a gente brincava de algumas brincadeiras, que é tipo pique-esconde, pega-pegou, aí o caçula, geralmente, o mascote da turma era o café com leite. Era aquele que tava na brincadeira, mas que ninguém levava a sério, sabe? Aquele que tava lá era o irmão mais novo, meio escanteadinho, que às vezes ficava lá e ninguém levava a sério. E às vezes a gente leva a vida da gente adulta como se fosse um café com leite, onde a gente tá na vida, mas não tá mesmo na vida. Onde a gente tá na vida, mas a gente não tá construindo a vida. A gente não tá traçando caminhos coerentes onde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar. Ó, a Pri falando, sou do interior de São Paulo, mas moro em Tubarão, Santa Catarina. Que legal, que massa, que honra. Tem uma pessoa interestadual aqui. Que massa, Pri. Vê que maravilha. Um dos benefícios da internet, né? O quanto eu amo essa democratização daqui, da gente conseguir se conectar com pessoas do mundo todo e conversar com pessoas do mundo todo e essa troca, né? Se não existisse isso aqui, talvez ia demorar mais para a vida apresentar a gente, né? Então eu sou fascinada por isso também, desse meio da internet. E aí, outra coisa da realidade é a gente sentir culpa e entender que faz parte do processo, mas que não é paralisante. Muitas vezes, quando a gente está escolhendo coisas para nossa vida que a gente não está sendo autorresponsável pela vida, eu amo a internet, principalmente para este fim. Eu também sou muito grata por isso. E aí, às vezes, quando a gente não está escolhendo, a gente vai sentir culpa. E a culpa faz parte, minha gente. E as dores, o desconforto faz parte. É que nem assim, um dos temas que eu gosto de trazer para vocês e que em algum momento a gente vai conversar, eu já até falei ontem para vocês, é sobre limites, sobre a gente colocar limites. E a gente até falou um pouquinho disso aqui na live, né? Que às vezes a gente precisa dar não, a gente precisa mudar de atitudes e a família da gente não vai entender tanto. E isso também é colocar limites. E quando a gente coloca limites, a gente sente culpa na hora. Não é gostosinho, não. Não é gostoso dar um não. Fica aquele desconforto, aquela agonia. Mesmo a gente tendo consciência do porquê que a gente está colocando esse limite. Mesmo a gente sabendo porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Mesmo a gente tendo plena noção porque que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, muitas vezes colocar limites dói, dá agonia, assim, sabe? Pri falou, nossa, Natuza, até eu entender que ser adulta também é sustentar a culpa, é exatamente isso. Eu ia falar essa palavra, sustentar. É isso que a Ariana fala, né? É sustentar a culpa, é sustentar o desconforto de mãos dadas com o propósito mesmo. O propósito, mais uma vez, chega pra gente, né? É de mãos dadas com a motivação, o motivo da ação. A gente sabe por que a gente está fazendo aquilo. A gente sabe por que é importante a gente fazer aquilo. A gente sabe por que é importante a gente colocar aquele limite. Então, é a gente se sustentar nessa nossa essência, no nosso propósito, no nosso porquê. Mas é desconfortável. E vai ser desconfortável. É como ter conversas difíceis, é desconfortável, mas é necessária. Então é a gente, nisso vocês estão vendo mais uma vez, como eu já falei anteriormente, é amar o duro da vida. É a gente saber acolher esse duro da vida, a gente saber quais são as batalhas que a gente vai escolher e quais são as coisas duras necessárias que fazem parte da vida. São os desconfortos que a gente vai precisar acarinhar.
A Nara falando aqui. Te conheci quando trabalhei no administrativo da ESO. Admiro seu trabalho desde então. Tô amando essas lives. Nem sempre posso acompanhar, mas volto pra ver porque é maravilhoso. Eita, que maravilha, Nara. Que maravilha. Gratidão, gratidão. Depois eu vou olhar a tua fotinha pra eu lembrar de tu assim, maior, né? Mas é uma honra te ter aqui. É um prazer revê-la aqui. E gratidão, gratidão. Fico muito feliz que elas estão entrando em sincronia com você, com assuntos que estão fazendo sentido para você. Gratidão mesmo pela generosidade do teu tempo, viu? A Patrícia falando aqui. Através da internet estou aprendendo muito e também abrindo para novas e infinitas possibilidades. Receber o desconhecido. É isso mesmo, Patrícia. É isso mesmo. A internet mudou a minha vida, assim. Mudou a minha vida completamente, assim. Eu sou antes empreendedorismo e depois do empreendedorismo, e o empreendedorismo eu conheci através da internet também. Eu sou outra pessoa, assim, o autoconhecimento muito veio e vem da internet também. Sou outra pessoa. A Patrícia falando, eu estou amando tudo, vem aqui com você através... vem aqui com você através da Anuara Maia. Que massa, que massa! Vê que bênção as pessoas umas indicando as outras e a vida da gente se apresentando, nos apresentando de diversas formas diferentes, né? Que bom, que bom. Agradeço a vocês. E aí, voltando aqui para a gente, para a realidade, então eu coloquei aqui que realidade é ter clareza e consciência e coerência diante do que você tem e do que você gostaria. Vê que frase, minha gente. Realidade é ter clareza e coerência diante do que você tem e diante do que você gostaria. Muitas vezes a gente não está com a vida coerente. A gente não fala o que a gente realmente aplica, ou a gente não tem uma vida coerente com o que a gente realmente gosta, com o que realmente a gente acredita. E a gente entrar na realidade, a gente cada vez mais construir esse caminho. É traçar esse caminho, é fazer com que esse caminho seja real. E é tão gostoso a sensação da coerência, minha gente. Como eu disse para vocês, foi tão gostoso essa semana eu olhar para as coisas que eu já realizei, que eu me comprometi de realizar, que eu sonhei em realizar e ver que tanta coisa está acontecendo, sabe? É uma sensação que eu amaria que todo mundo vivesse. Eu espero que todas vocês tenham a oportunidade e pela coragem de vocês de estarem escolhendo o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, já é um sinal de que vocês estão tendo a oportunidade de sentir isso, sabe? É muito gostoso. E aí tem aqui, a gente passa a vida negando a realidade. Realidade é o que se apresenta. Realidade são os fatos. Precisamos estar no mundo dos fatos e olhar os fatos. Essa frase me lembra muito o relacionamento afetivo. Quantas de nós não já viveu relacionamento afetivo onde a gente, por querer viver um relacionamento afetivo, a gente fantasiava a realidade do relacionamento afetivo? Quantas vezes não acontece isso? E infelizmente, como é natural acontecer isso? Como é comum acontecer isso? Pessoas estarem em relacionamentos afetivos, eu já fiz isso muito. Antes desses processos de eu queria tanto amar em certas épocas que eu fantasiava a realidade. O que a pessoa me dava, eu transformava uma gota d'água em um grande oceano, como se essa pessoa estivesse me dando muito o que eu merecia, o que eu dignamente deveria receber. E às vezes essa frase da realidade, que foi uma frase da Ariana, me conectou muito com isso, assim, da realidade da gente olhar e admitir que aquilo está acontecendo exatamente do jeito que está acontecendo e não fantasiar, e não botar para debaixo do tapete, e não dizer, não, já passa, não, foi sem querer, nossa, eu não quero enxergar a realidade. Faz parte da vida da gente, Pri, de todas nós, principalmente nós mulheres, por tudo, pela cultura como a gente foi criada, por tudo que conduziu a gente até aqui. É muito comum. E eu conheço inúmeras pessoas que infelizmente vivenciam isso, assim, de criar uma realidade e não enxergar a realidade. E aí é difícil, mas é um processo da gente assumir tirar esse mais um véu daqueles que eu falei ontem da gente tirar
e assumir o que está à frente da gente. Porque se a gente não assume aquilo que está na frente da gente, a gente vai... É a mesma coisa que a gente veio falando anteriormente. A gente não vai ter um resultado diferente. A gente não vai ter uma vida diferente. A gente não vai ter sensações diferentes. A gente vai estar sempre se aborrecendo, se machucando, se deixando ser machucada, porque às vezes a gente não admite a realidade, né? Então essa frase na época foi bem forte pra mim, até hoje reverbera muito, e também serve como uma bússola, sabe? Serve como uma bússola nos novos relacionamentos que eu construo, da gente olhar com clareza ali e dizer, poxa, isso aqui tá me dando realmente o que eu mereço, isso aqui realmente é legal, eu ver com clareza, eu parar, olhar de fora para poder analisar tudinho e ver se aquilo tá coerente com a realidade mesmo, sabe? A Patrícia falou aqui, aprendi com Ítalo Ventura, meu relacionamento, você pode dar aquilo no relacionamento você pode dar aquilo que você tem, porque você tirar do que você tirar da sua própria carne. Exatamente. Eu adoro o Ítalo Ventura também, gosto muito dele. Voltamos ao amadurecimento, né? Clareza é poder, segundo Ricardo Mello. É isso. Clareza é poder mesmo. Quanta coisa a gente não muda na vida da gente, né? Quantos sofrimentos a gente afasta da vida da gente porque a gente tem clareza, né? E porque a gente escolhe ter clareza, né? Porque a gente escolhe tirar o véu, né? Quanta coisa a gente muda, né? Parabéns pra gente que escolheu, que assumiu, que tá aqui, né? Parabéns pra gente. É muita coragem da parte da gente, a gente escolher se desenvolver, escolher olhar o mundo com clareza, né? Palmas pra gente. Eu coloquei aqui também, a gente já li essa parte, tem aqui, você tá na fantasia, complementando, você tá na fantasia quando você tá no 100%, quando você tá em um dos polos, seja positivo ou negativo, eu sempre ou eu nunca, sem considerar as nuances de um até o outro. A criança não consegue lidar com a dualidade da vida, é sempre um dos extremos. É complexo aqui, mas já vou explicar para vocês, tá? Ou é uma coisa totalmente ou outra. Nunca as nuances, o meio do caminho. Isso e aquilo também. É isso ou aquilo. Isso também foi forte. Foi a Ariana também que ensinou. Às vezes a gente tá naquilo que a gente é. Ou é uma coisa completamente, ou é outra completamente, sabe? É como se a gente... Ou a gente escolhe, por exemplo, aquilo que eu passei, que a minha terapeuta me trouxe para a realidade, que ela disse assim, Natuza, não é porque você está no autoconhecimento agora, que você se conhece tudo bem, que você vai escolher viver só coisa boa, não. Não dá para ir para esse polo de ou isso ou aquilo, não. A vida são essas nuances. É o que eu estava falando dos relacionamentos também. Relacionamentos afetivos saudáveis e relacionamentos afetivos com as pessoas mais importantes das nossas vidas dão alguns dos momentos mais especiais da nossa vida, alguns dos momentos mais memoráveis da nossa vida. Mas não é por isso que é completamente fácil, que é completamente perfeito, que é completamente bom. Não é ou isso ou aquilo. É isso e aquilo também, sabe? É a gente entender as nuances que existem aí no meio do caminho, sabe? É isso que a maturidade traz também, sabe? Eu acho que a gente deixa de ser radical. Não sei se vocês lembram que eu até falei, eu acho que foi na primeira live, se eu não me engano, que eu falei o quanto eu aprendi a ser flexível e deixar de ser radical com algumas coisas que eu julgava. Porque eu parecia uma adolescente birrenta que queria que as coisas acontecessem do jeito que eu estava querendo, do jeito que eu estava falando, sem considerar inúmeras nuances, sem considerar um monte de coisa que acontece na vida profissional mesmo, que até eu compartilhei com vocês aqui. Eu criticava alguns conceitos, criticava alguns livros, criticava alguns profissionais, sem considerar as nuances, sem considerar, opa, pera aqui, isso aí não tem tudo de ruim não, não é tudo ruim não, tem algumas coisas que são importantes eu considerar de forma profissional, de forma madura, avaliando o que é que serve para mim. Então,
é aprender essas nuances. A Patrícia falou aqui, Flávia Ramos disse, você deve ter relacionamento quando estiver transbordando amor. É isso mesmo, quando a gente está transbordando amor, quando a gente está bem com a gente, naturalmente a gente chama um relacionamento. E uma coisa que é importante, estar transbordando no amor não é estar perfeita não, que é uma coisa que a Ariana também fala também. Mas é a gente estar com essa consciência da gente em dias. É a gente estar com essa amizade com a gente, com esse autocuidado da gente em dias, com esse cuidado todo em dias, que a gente naturalmente vai transbordando o amor pelo outro, sabe? Muito bom, Patrícia, muito bom. Pri falou aqui, às vezes é mais difícil, pois precisamos pôr limites nas pessoas mais próximas e também aceitar seus limites. Este seria o equilíbrio, respeito e enxergar o outro. É exatamente isso. E existem nuances nisso, né? Na gente tanto colocar o limite, tanto aceitar o limite do outro, existem essas nuances. Então, amadurecer também como ela disse, sair do 100%. Ou é isso, ou é aquilo. É a gente entender que é isso e aquilo também, que é uma coisa que eu trago aqui muito para esse trabalho humanizado, que a gente olha para dentro e a gente olha para fora. A gente vai se respeitar, a gente vai se tratar com amor, a gente vai se tratar com humanização também, mas a gente não pode deixar de se tratar sem autorresponsabilidade. É isso e aquilo também. É cuidado e é produtividade também. É cuidado e é realização também. É isso e aquilo. Não dá para ser ou um ou o outro, porque isso daí não é saudável a longo prazo para a vida da gente, nem para a vida profissional da gente, sabe? E aí, tem aqui, lidar com o que se apresenta dentro de mim quando algo de fora se apresenta. Como isso me afeta? Como isso me toca? Como isso me faz sentir? Como eu percebo isso? O que eu estou percebendo aqui, que eu estou negando? Quais são os fatos aqui? Então, é a gente se questionar com tudo, com esses incômodos que aparecem pra gente, né? É tipo, o que é que tá se apresentando aqui? É como quando eu julgava os outros conteúdos, eu teve um momento que eu parei e disse, peraí, eu tô negando esses conteúdos porque eles realmente são ruins, porque esses conteúdos são completamente inúteis de alguma forma, ou porque eles tocam em partes delicadas minhas que eu preciso trabalhar também, ou porque eu ainda não estou amadurecida para escutar esse tipo de conteúdo. É a gente sempre se questionar e se avaliar com relação a isso tudo. E outra coisa importante também é a gente passar pelo processo do luto das nossas expectativas fantasiosas para a gente encarar a realidade. Quais são os lutos das nossas expectativas? É o luto da fantasia. É o luto daquilo que a gente estava fingindo que era a realidade para a gente encarar a realidade mesmo. E é importante a gente viver esse luto. E muita gente, nesse luto, o que a gente precisa é acolhimento. É a gente contar pra gente mesmo e dizer assim, como em algum momento eu tive que me acolher interiormente, acolher minha criança interior. E na época de algum relacionamento eu chegar e dizer pra assim, Natuza, eu entendo que você quer muito amar, eu entendo que você quer muito um relacionamento saudável na sua vida, que você quer uma pessoa massa na sua vida, mas você precisa entender que isso precisa ser real. Você precisa entender que você não pode fantasiar uma pessoa que não existe, você não pode colocar um recheio em cima de uma pessoa para que ela se torne aparentemente uma coisa que ela não está sendo com você. Então, isso foi um luto de expectativa também, assim, sabe? Um luto, tô dando um exemplo de relacionamento afetivo, mas a gente tem inúmeras situações. Então, é você viver esse luto, assim, você se acolher com muito amor, com muita paixão, com muito comprometimento com você mesmo, assim, com muito cuidado e zelo, sabe? Para poder começar a abrir as portas, começar a tirar o véu e seguir o caminho depois de passar por esse luto, né?
Aí tem aqui, o luto do trabalho perfeito, também para entender que ele não é o que esperávamos, mas não deixa de ser bom por isso. Eu ia dar exemplo agorinha na vida profissional. Às vezes, eu trabalho com o que eu amo. Isso aqui eu amo muito, o que eu faço aqui. E eu incentivo que as pessoas trabalhem com algo que ama e que acredita mesmo, que vibra no seu coração. Mas eu também precisei passar o luto e amadurecer e entender que não é porque é um trabalho que eu amo, que não vai ter coisa chata, que não vai ter coisa ruim, que eu não vou ter que aprender coisas que eu nem gosto muito só porque eu amo, não. É a gente entender que o trabalho que a gente ama também, ele vai passar por desafios, por coisas mais gostosas, com coisas mais difíceis, mas é a gente bancar o preço para sentir o que a gente quer sentir. Então eu escolho trabalhar com o que eu amo e trabalhar com o que eu amo inclui várias coisas, que inclui dedicação, disciplina, priorização, e inclui muitas coisas. Às vezes me inclui abrir mão, não estar em alguns momentos onde eu queria estar, onde eu gostaria de estar, porque uma coisa a gente sempre vai ter que escolher entre uma coisa ou outra. Por exemplo, a gente tá aqui, esse horário da manhã, a gente poderia estar, sei lá, fazendo outra coisa, assistindo Netflix, fazendo qualquer coisa da vida. E a gente tá escolhendo isso aqui. Então, uma coisa sempre vai deixar outra coisa de lado. E faz parte do processo. Então, trabalhar com o que eu amo também foi entender, alinhar as expectativas reais para entender, eu amo, o meu propósito por detrás disso me alimenta a minha alma, eu sinto fazer diferença na vida das pessoas e na minha também, mas eu sei que se eu fiz essa escolha, eu também tenho que abraçar de forma real a realidade dos desafios dessa escolha, a realidade dessa escolha, sabe? É como a gente estava falando com relacionamentos afetivos também. Quando a gente escolher se relacionar efetivamente, a gente tem que entender que vai ser gostoso, que vai nos proporcionar coisas maravilhosas, mas que também vão ter os seus desafios muito próprios do seu relacionamento, como quando a pessoa escolhe ser mãe também, quando a pessoa, tudo que a gente escolhe. Então é ter esse luto de que a perfeição não existe em nada, de que só coisa boa existe em nada. Tudo é isso e aquilo também, e tem seus desafios próprios. E aqui tem colocando aqui como acolher o luto. O seu luto das expectativas é se conectar com a nossa criança interior com compaixão, conversar com ela, explicar, mostrar os pontos positivos, que nem eu disse a vocês que eu fiz comigo. E eu dei o exemplo aqui de como eu conversei comigo, né? E aqui não é necessariamente sobre mudar, mas é primeiramente sobre tomar consciência. Então, quando a gente está vivendo isso tudo que eu venho conversando com vocês essa semana toda, não é só sobre, como eu disse para vocês, mudar do dia para a noite, mas é a gente ter essa consciência que é o primeiro empurrãozinho que acontece na gente, para que as mudanças vão acontecendo também. Aí tem aqui, quando eu nego uma situação, eu não vou para a solução. É isso, quando a gente está negando uma realidade, a gente não sai daquele lugar. A gente não muda, a gente não abre vivências novas, possibilidades novas, né? A Patrícia até compartilhou com a gente em um comentário que ela disse que está se abrindo a realidades novas. E é isso, a gente precisa encarar a realidade para a gente ir tanto para as soluções que vão nos levar aonde a gente quer chegar, quanto no caminho aonde a gente quer chegar, quanto nas soluções mesmo, no outro lado que a gente quer chegar, onde a gente ainda não está chegando, saindo da fantasia, né? Então é isso, assim, quando eu nego a situação, quando eu fico na fantasia, a gente não encontra a solução. E aí tem aqui que é uma reflexão, a gente tá acabando a conversa, tá finalizando a conversa, e aí eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é, onde eu tenho tendência a negar a realidade? Onde é que a gente tem tendência a negar a nossa realidade? A gente pode estar negando a realidade no trabalho, a gente pode estar negando a nossa realidade na vida financeira,
na nossa saúde, no nosso relacionamento, como alguém nos trata. Então, essa é a pergunta final que eu queria deixar para vocês. Onde eu tenho negado a minha realidade? Porque uma das maiores coisas que a gente pode fazer é alinhar as nossas expectativas diante do que realmente está acontecendo para a gente poder dar outros passos. É isso, sair, olhar para a situação como ela é, para a gente encontrar a solução. A Pri falou aqui, estou nesse processo no trabalho, preciso aceitar a realidade. E só de você acolher, Pri, como a gente estava dizendo, tem uma conversa dessa, como eu tive comigo, como eu dei o exemplo, de olhar assim, eu entendo esse trabalho, ele me acolheu durante tantos anos, teve suas coisas boas e teve suas coisas difíceis. Eu sei que ele provavelmente lhe dá segurança financeira, eu sei o que ele provavelmente traz para você, mas é você olhar assim, encarar a realidade e fez, ok, ter essa conversa toda e no final pensar, ok, quais são os micros caminhos que eu já posso traçar para que em breve a curto, a médio ou a longo prazo, essa realidade que não lhe satisfaz seja modificada, seja mais coerente com quem você é, então com o que você quer agora. Então primeiro tem essa conversinha contigo, tu pode até anotar no diário, assim, às vezes é gostoso a gente ter essa conversa com a gente mesmo. Eu escrevo muito pra mim, como se eu estivesse nessa conversa comigo mesma, e é o primeiro caminho. Então é a gente se perguntar o que é que a gente está negando, trabalhar isso para encontrar a solução. Então é isso, minha gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Estou muito orgulhosa desse caminho que a gente está escolhendo traçar aqui, que a gente ficou de segunda até hoje aqui presente. Muito obrigada a vocês, muito obrigada Pri, muito obrigada Patrícia, muito obrigada quem está vendo esse conteúdo depois também, quem está assistindo depois e todas as pessoas que tiveram comigo, mesmo que num tempinho mais curto ou um tempinho maior. Foi muito especial estar com vocês aqui, tanto para minha vida pessoal, profissional, como conhecer vocês e trocar com vocês. A Pri colocou exatamente, estou na busca desse caminho, amei. Que bom, eu também amei conhecer e começar a construir essa jornada com vocês. Como eu disse para vocês, a intenção desses conteúdos foi criar uma base nessa nossa primeira semana do ano. Vê que precioso a gente ter essas conversas na primeira semana do ano. O quanto isso fez a gente realinhar rotas. Que bom que vai continuar comigo, Pri. Que bom. A Patrícia falando aqui, olha para sua criança interior, dizer tudo o que aconteceu e que agora vamos juntas caminhar sempre. Gratidão a tudo. É isso, Patrícia, é conversar, acolher sua criança interior como você acolheria seu filho, como você acolheria uma pessoa querida. É você acolher essa Pri interior aí também e a gente acolher a nossa Natuzinha interior, Patricinha interior também, né? Então, é isso, minha gente. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa de vocês, por vocês terem priorizado esse momento aqui. Quem conseguiu assistir, eu sei que não são fácil ficar entre 1h30 e 2 horas da manhã priorizando isso aqui, mas fico muito feliz e muito grata por vocês confiarem em mim, no meu trabalho, nas minhas palavras. Pensem sobre tudo que a gente conversou nessa semana. Reflitam sobre as coisas que a gente conversou nessa semana. Se vocês quiserem relembrar, reassistam outra live, reassistam algum pedaço de outra live. O aprendizado é assim, às vezes vai ter coisa que a gente vai ter que escutar de novo, quantas vezes você achar necessário, e vejam como é que vocês podem construir esse caminho para a construção, esse caminho para a realização, esse caminho para que chegue mais perto de quem vocês querem ser e das coisas da vida que você quer ter, sabe? Então é isso, estou muito orgulhosa. Volto segunda-feira com mais uma gama de temas que a gente vai aprofundando. Além de desenvolvimento pessoal, a gente vai começar a adentrar também mais sobre brand, mais sobre empreendedorismo humanizado. Então, Pri, você que ainda está nesse processo de transição de carreira, também vai ser uma delícia, porque a gente sempre
anda com empreendedorismo e o brand alinhado com autoconhecimento, tudo anda junto. Então é bom que você já vai entendendo a realidade desse caminho e vai até abrindo a possibilidade de, quem sabe, você empreender futuramente, e já vai conhecendo essa possibilidade na sua vida de construir um trabalho mais alinhado com você. A Patrícia falou aqui, foi maravilhoso, gostoso começar a semana com vocês todas aqui. Vou com você, Natuza. Gratidão imensa por vocês. Pois perfeito, estamos aqui juntas, Priscila, já que você está pensando nisso, em fazer essa transição, vamos juntas, que eu acho que você também vai se identificar, entrar em sincronia com os assuntos também. Aí a partir da semana que vem a gente vai sempre falar de desenvolvimento pessoal, só que a gente vai mergulhar mais ainda também, trazendo essas partes profissionais também, para que a gente consiga cada vez mais colocar o nosso sonho no mundo, colocar as coisas que a gente acredita no mundo, colocar isso que vibra dentro do nosso coração tão forte que às vezes só a gente sabe. Você falou, estou fazendo um curso de estética facial natural. Perfeito. Pois vamos embora nessa jornada para ver como é que a gente pode olhar para a sua essência, olhar para todo esse autoconhecimento de Pri, olhar para tudo isso, para essa bagagem que você fez, para transbordar na hora que você for compartilhar o seu novo trabalho, como é que você vai conseguir colocar isso, tangibilizar isso, para que o seu trabalho seja uma extensão de você, da sua identidade, que as pessoas contratem você exatamente por quem você é, pelos seus valores, pelas coisas que você acredita. É uma jornada bem gostosa e bem bonita, viu? Então acho que você vai gostar. Então é isso, pessoal. A gente vai voltar mesmo programinha de segunda a sexta, a não ser que tenha um imprevisto muito louco aí, mas estou comprometida com vocês aqui. De segunda a sexta da semana que vem, a gente tá aqui nesse bate local. E aí, amanhã eu mando para vocês o resuminho da semana de todas as lives. No caso, não é necessariamente, algumas são que nem aqui, fiquei os assuntos, algumas são os resumos e algumas são outros materiais, né? Tiveram outra live que eu fiquei de passar alguns vídeos, algumas dicas de algumas pessoas, de alguns canais e alguns textos. E outra coisa, façam o exercício que eu sugeri para vocês ontem. Quem não viu, reveja para ver. É um exercício delicioso que muda a vida de muitas pessoas. Então, tirem e aproveitem o final de semana para fazer esse momento de ritual com vocês, de autocuidado com vocês, de autodate com vocês, um encontro com vocês mesmas. E depois me contem o que é que vocês sentiram, o que é que vocês acharam. E qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Vamos almoçar? Vamos? Pois um cheiro em vocês, um cheiro aí para onde vocês moram, de onde vocês estão. E tenham um dia e um final de semana muito abençoado, tá bom? Beijo. E até segunda-feira, tá bom? Tchau. Gratidão imensa mais uma vez.